Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo de volta. Estou aqui hoje para desenhar um assunto que tem a ver com a inteligência emocional, inteligência que todos nós queremos ter, queremos desenvolver. Mas acontece que se eu estivesse do lado de lá, se eu estivesse escutando como você está, eu iria perguntar assim: por que eu deveria doar parte do meu tempo para escutar sobre inteligência emocional? Me dá uma razão pela qual eu deveria estar aqui escutando sobre esse tema. Bom, eu diria para você que inteligência emocional é sinônimo de ganhar tempo, e tempo hoje é dinheiro. E eu quero explicar mais adiante por que vai ser mais dinheiro ainda nessa fase que nós estamos agora. Inteligência emocional tem a ver com o controle do tempo da sua vida e tem a ver com recursos financeiros à sua disposição. Mas a pergunta que eu faria se eu estivesse do lado de lá, no seu lugar, e me escutando, seria: e por que eu teria que ouvir você falar sobre isso? Bom, aí eu tenho uma boa explicação, porque nos meus últimos 30 anos, para ser conciso, eu tenho examinado de perto os efeitos da ansiedade e da desregulação da inteligência emocional nas pessoas. Faz 30 anos que eu observo isso na minha atividade clínica como médico neurologista. E faz 30 anos que eu observo esse efeito em mim mesmo. É uma dessas raras oportunidades onde eu posso trabalhar como uma espécie de espelho, tanto para mim, como para o que eu observo nas pessoas que eu busco ajudar. Nesse período, eu entrei em contato, eu conheci de perto, eu desenvolvi uma relação pessoal com um personagem chamado sequestrador. Esse sequestrador é o responsável por tirar de nós recursos que impedem que a gente tenha inteligência emocional. E eu vim a entender exatamente como é que isso funciona. Você está interessado em tempo e você está interessado em dinheiro? Você gostaria de ser uma pessoa com recursos financeiros suficientes, que a gente chama de ser rico? Então, escute a relação que existe entre riqueza e inteligência emocional, porque eu conheço de muito perto como opera uma estrutura interna do cérebro que, com as suas conexões, eu vinha desenvolver suficiente intimidade para chamar de o sequestrador. Muito bem, a pergunta que eu faria se estivesse aí é a seguinte: ok, e o que tem que ver exatamente o sequestrador com riqueza? Deixa eu lhe dar as seguintes informações. Eu tive a oportunidade de estudar de perto pessoas, vamos chamar assim, ricas, milionários. Eu tive acesso a números que mostram, por exemplo, o seguinte: 94% dos milionários não se veem prisioneiros da sua inteligência emocional. 94% dos milionários não têm crise de brabeza, não saem dos trilhos. Milionários não têm crise de antipatia, não sentem antipatia pelas pessoas. Pelo contrário, milionários sabem que precisam conhecer bem as pessoas, clientes, amigos, pessoas de suas relações. Milionários não têm esse tipo de problema. Agora, das pessoas que têm recursos financeiros ilimitados, 69% dessas pessoas são prisioneiros de crises de brabeza, de raiva, mini-ódios, vontade de executar mini-vinganças, antipatia por certas pessoas. Mais do que 2/3
das pessoas que não alcançam o patamar de ser um milionário sofrem de problemas vinculados à inteligência emocional. Na verdade, mais do que 2/3 dessas pessoas são prisioneiros, são sequestrados pelo sequestrador. O sequestrador emocional, ele funciona porque, do ponto de vista do DNA humano, é dado a ele, sequestrador, na forma dos circuitos do cérebro, acesso a nossos recursos cognitivos e emocionais. Nossa vida é feita de informação e emoção. Não tem outra coisa. Nós precisamos de estar no nosso prime time, no nosso prime level, no nosso prime desenvolvimento, operando com informação e emoção. Informação é relativamente fácil de controlar. Você tem essas informações disponíveis, mas o emocional não é fácil de controlar, porque ele é sujeito ao DNA que opera sobre os circuitos emocionais via sequestrador. O mais importante é que o sequestrador está dentro de você. Porque tudo bem quando a gente escuta falar que o sequestrador que foi ao banco fez lá, sequestrou vítimas e operou dessa e daquela maneira, a gente já consegue ter até uma ideia de como é que seria para negociar com o sequestrador. Mas não, ele habita dentro de cada um de nós. Eu tenho a minha versão do sequestrador. Você tem a sua. Então, você precisa aprender a negociar com o seu sequestrador. E aqui é que está o aspecto mais importante desse fato de você ter me esperado, ter me escutado sobre esse tema da inteligência emocional hoje. A informação mais importante que eu tenho para lhe dar é que não se negocia com o sequestrador. Não tem negociação. Eu aprendi ao longo dos anos, onde na grande maior parte do tempo eu tentei negociar com o meu sequestrador, nunca consegui sucesso nenhum. Não se consegue sucesso, não se negocia com o sequestrador interno da gente, que desmobiliza nossos recursos cognitivos e a nossa capacidade emocional. Quando recursos cognitivos funcionam em sintonia com nossa capacidade emocional, eu me refiro a essa dupla imbatível como você estar apoderado de sua inteligência líquida. Líquida porque líquidos contornam todos os problemas, líquidos se adaptam a qualquer circunstância. O milionário é um sujeito com excepcional inteligência líquida. Ele tem recurso de informação, ele tem recurso de emoção à sua disposição. Ele jamais vai ter isso sequestrado. E a função do sequestrador é reduzir as duas. Se você fica irritado, se você entende que alguém é antipático, se você responde com antipatia, automaticamente você vai ter menos acesso às suas informações e vai ter uma menor capacidade de conversar, negociar, interagir com essa pessoa. Você é como você ir para uma certa batalha desprovido das suas melhores armas. É como entrar na arena sem arma nenhuma. Sem inteligência líquida, nós não somos o prime time da gente mesmo. Inteligência emocional significa mais recurso de informação, mais recurso de emoção e recurso financeiro. Eu levei muitos anos para entender por que um milionário não tem a menor titubeação em ambientes complexos, onde as emoções estão sobre a mesa ou na flor da pele. Eles não têm nenhuma dificuldade com isso. Eles operam com inteligência líquida 100% do tempo. Então, para mim, essa questão hoje ficou muito mais clara. E eu queria propor essa clareza para você.
Nós estamos numa fase muito difícil. E, assim como aconteceu no ano de 1918 até 1920, onde nós fomos assolados por um grande processo de contaminação pela gripe espanhola, aqui no Brasil, no mundo e aqui no Brasil, os brasileiros de 1921 tiveram que se reinventar. Tiveram que, de uma certa maneira, começar do zero. E nós, você e eu, vamos começar do zero agora, possivelmente segundo semestre de 2021, mas efetivamente 2022 em diante. É como se nós estivéssemos zerados, como se nós iniciássemos uma corrida, todos juntos. Todos juntos. A economia do nosso país vai voltar ao que era antes, ou talvez vá voltar a ser melhor do que era antes. Será que você deseja chegar nessa corrida com vontade de ser um milionário? Você tem o desejo de enriquecer com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua informação? Tudo certo. Mas você vai precisar, neste caso, da sua melhor inteligência emocional. E a sua melhor inteligência emocional, hoje, significa não negociar com o sequestrador. Não se negocia com o sequestrador, ponto final, porque é o fim da linha. A gente entra numa roubada. Muito bem, Martin, você está dizendo que não se negocia com o sequestrador na hora em que eu sinto aquela irritação, aquela raiva, eu estou tentando ser desacatado, a conversa não está indo no meu rumo e eu estou vendo que dentro de mim está nascendo um vulcão, o vulcão está entrando em erupção, está me fazendo sentir raiva. E eu entendo que isso é obra do sequestrador que está me tirando do prumo. E você disse que eu não devo negociar, devo fazer o quê nessa hora? Aqui é o pulo do gato número 2. Da nossa conversa de hoje. O pulo do gato número 1 é não se negocia com o sequestrador. Ele tira coisas de nós e quer tirar mais. Se você for negociar, você vai tentar negociar pela diferença. Você vai tentar pensar da seguinte maneira: ok, eu posso ficar um pouquinho só irado, um pouquinho só com vontade de matar quem está tentando me desacatar, mas eu não vou ficar tanto assim. Eu vou ficar a meio termo. Essa é a negociação que você poderia fazer com o sequestrador. Bonde furado. Não é por aí. Qual é o caminho? O caminho é tirar do sequestrador aquilo que ele tem de mais precioso. Pense por um instante. O que o sequestrador da mente pode ter de mais precioso? Qual é o lance dele? Qual é a maneira com que ele rouba a nossa informação cognitiva e o nosso bem-estar emocional? Por onde é que ele faz isso? Você vai ficar impressionado de saber a resposta, assim como eu fiquei há um tempo atrás, quando eu me dei conta que ele sequestra a nossa atenção. Antes dele reduzir o nosso cognitivo e o nosso emocional, ele sequestra a nossa atenção. A nossa atenção fica voltada para ele, sequestrador, e não aqui para fora, para a nossa reunião com a chefia, para a nossa reunião com a equipe de trabalho, para a nossa conversa com a pessoa do relacionamento. Nossa atenção não está voltada aqui, ela está sequestrada. O sequestrador teme uma única coisa. Ele teme que você tire dele a atenção. Essa é a grande vulnerabilidade do sequestrador. Essa é a única forma que pessoas têm para eliminar o efeito do sequestrador, é pela atenção. E como é que eu faço isso? Você desenvolve foco. Você coloca a sua atenção em alguma outra coisa. Vamos imaginar que você esteja sob as garras do sequestrador. Ele está sequestrando as suas informações e o seu emocional, você está irado.
Imagina comigo se você conseguisse, nesse momento, transportar o seu foco para alguma outra coisa, especialmente alguma coisa difícil de ser focado. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que você conseguisse, com todo o seu esforço, focar no ângulo dos componentes do quinto dedo do pé direito dentro do sapato. O quinto dedo vai ter três componentes, assim, e vai ter ângulos. Esse primeiro, o ângulo com o segundo, o ângulo terceiro. Vamos supor que você conseguisse focar pelo período de 3 minutos, usando todo o seu poder de foco nos ângulos dos componentes do quinto artelho ou dedo do pé direito dentro do sapato. Isso exige um esforço. Particularmente, a minha forma de abordar essa questão é utilizando a percepção do batimento do meu coração dentro do peito, que a princípio é uma coisa que a gente não sente, não nos é dado a propriedade de sentir o coração batendo dentro do peito. Mas com um certo treinamento, você consegue fazer isso. Muitas vezes eu utilizei esse expediente de, na iminência do sequestro emocional, eu mudei o meu foco para alguma coisa difícil de ser focado. Que claro que com o tempo e com um certo treinamento vai ficando um pouco mais fácil e um pouco mais rápido de se alcançar. Então a coisa funciona da seguinte forma: quando o sequestrador vê uma oportunidade de roubar de você cognitivo e emocional, ele chega nessa situação, em primeiro lugar, roubando a sua atenção. Você deixa de estar atento para alguma coisa aqui fora e a sua atenção vai para a raivinha, vai para o ódiozinho que você precisa sentir naquele momento. E, inclusive, o sequestrador é tão hábil em fazer isso que ele nos dá a sensação de que aquele ódiozinho, aquela raiva é, inclusive, essencial para aquele momento, porque, afinal de contas, eu estou sendo genuinamente eu, e eu incluo esse ódio e essa raiva. Isso é bobagem, porque o que nós queremos ter é controle sobre a situação aqui fora, na nossa negociação, na nossa reunião, naquilo que nós estamos fazendo. Aqui é que tem que estar a nossa atenção. Esta atenção é que é roubada. Então, o sequestrador opera através desse expediente. Conforme nós vamos desenvolvendo o nosso poder de foco no que é difícil de ser focado, mas como o tempo começa a ser mais facilmente alcançado, conforme a gente vai desenvolvendo essa capacidade, nós vamos removendo a energia, a capacidade do sequestrador. Ele começa a diminuir de tamanho e de importância. E ao a gente desenvolver esse treinamento, nós vamos alcançar os 95% dos milionários que não se veem incomodados por esse processo. Examine as pessoas à sua volta. Pense nas pessoas que você conheça que são enriquecidas, que estão bem de vida. Examine, dê uma olhada, você vai perceber que essas pessoas não são vítimas de instabilidade emocional, muito especialmente nas fases de negociação, muito especialmente no trabalho, muito especialmente nos relacionamentos. Hoje se sabe que networking é tudo. Networking vai ser fundamental nessa fase posterior que nós vamos chegar agora. Você vai precisar de networking, mas networking se faz com uma capacidade emocional. Aqui é que está o grande pulo do gato. Se a gente desenvolve inteligência líquida, que é o resultado entre cognição e comportamento emocional, se a gente desenvolve inteligência líquida, nós não vamos ter dificuldade com o recurso externo vir até nós. E essa é uma relação fundamental. Se eu estou bem, se eu estou com posse das minhas informações e com posse do meu emocional,
Eu faço com que as coisas aqui na minha volta funcionem para mim e não contra mim. Porque o contra mim é o resultado do trabalho do sequestrador. Vai haver uma fase agora de recomeço. Vai ser dado o tiro da largada. A economia vai abrir para aqueles que desejam trabalhar. Você está nessa? Interessa a você ser um milionário? Se caso lhe interessa, você vai precisar de inteligência líquida. E para a inteligência líquida, você vai precisar de foco. Foco no infocável. Foco inquebrantável. Foco insequestrável. Foco focado. Foco que não tem margem para titubeio. Foco definido. Esse é o caminho. O caminho para o milionário é o caminho da inteligência líquida. E inteligência líquida hoje significa foco. Você está interessado nisso? Se você estiver interessado nisso, você vai ter que fazer a sua parte. Eu vou estar aqui presente, fazendo a minha. Quem sabe nós vamos juntos. Quem sabe nós vamos caminhar esse caminho juntos. Ninguém terá o seu recurso cognitivo e ninguém terá o seu recurso emocional. Só você tem a posse desses dois. O problema é que você pode não ter a posse desses dois 100% todo o tempo. E se você quiser ser uma pessoa de ganho financeiro, você vai ter que se aproximar desse 100%. Porque é a fórmula que foi mostrada infalível. Tenha controle emocional, tenha controle cognitivo, tenha inteligência líquida, mediante foco, e você alcançará a milionaridade. Não tem outro caminho que eu conheço ao longo desses tantos anos que eu estudo sobre esse assunto. Esse é o tema que eu gostaria de desenvolver em parceria com você hoje. Vá à busca do seu sucesso. Ele não virá com facilidade. Mas no momento em que você desenvolver foco e treinar foco, os recursos virão a você de uma forma incrível, como você nunca achou que pudesse acontecer. Vá lá, viva pleno. Um abraço a todos.